Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Para quem já acompanha o projeto Orais Sem Cessar, me conhece, eu sou Michele Bonaretti. Para você que ainda não conhece o projeto Orais Sem Cessar, se for o seu primeiro contato, eu quero te dizer que toda quinta-feira nós temos Escola Bíblica. Nós estudamos os 4 evangelhos já. As aulas estão disponibilizadas no site do projeto www.projetoraissemcessar.com. Também deixo disponibilizado nas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós estudamos, depois dos 4 evangelhos, o livro de Atos. Terminamos o livro de Atos em dezembro. O estudo também está disponibilizado no site do projeto. Da semana passada e hoje, nós estamos apenas conversando, discutindo, né, o que aconteceu com Paulo depois do livro de Atos. Na semana passada nós terminamos, né, o livro fazendo um resumão, porque nós estudamos isso no decorrer, né, aí do livro de Atos. Paulo fez, né, ele embarcou em 3 viagens missionárias. Nós estudamos passo a passo, bem detalhado, é o que eu tenho feito. As aulas não têm sido mais do que 15, 20 minutos, para que a pessoa possa, de fato, entender, ler o estudo, ler, comparar na palavra, né? Então, Paulo fez 3 viagens missionárias. Em seguida, como a gente viu, ele foi preso na Palestina, né? Ficou ali por alguns anos, depois foi transportado sob guarda, né, para o navio ali para Roma. Uma viagem que nós estudamos, vimos que aconteceu ali um naufrágio em Malta. Depois ele ainda passou alguns anos sobre prisão domiciliar em Roma. É, Enfim, e termina o livro de Atos ali, no capítulo 28, falando isso, que ele está ali em prisão domiciliar. Mas é o fim da história? É o que nós falamos? Não, né? O livro de Atos terminou, mas a história ainda teve ali uma sequência. Historiadores, estudiosos bíblicos, estudiosos na época foram seguiram ali, né, os passos de Paulo. Então há dicas bíblicas, dicas históricas que permitiu, né, os historiadores, os estudiosos reconstruir algo que aconteceu ali na sequência, depois ali, né, do final do livro de Atos, né? E pelo que eu pude ver, eu estudei, houve ali uma quarta jornada missionária de Paulo, né? Logo depois dessa do término do livro. Não existe ali uma ordem cronológica, né? Eu imagino que foram pegos assim fragmentos numa cidade, noutra, e os historiadores foram juntando os fatos. Então fica difícil fazer uma ordem. Mas como a gente já tinha visto e está escrito no livro, né, de Atos, Paulo apareceu, né, ali para Nero algum tempo durante a sua prisão domiciliar ali em Roma. Né? Deus já tinha prometido para ele lá no livro de Atos, no capítulo 27, que era importante que ele estivesse diante de César. O Senhor falou com ele: Paulo, não temas, né? É preciso que compareças perante César, né? Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, isso foi quando o anjo apareceu para Paulo. E Paulo foi libertado, segundo ali os historiadores por Nero, né? Você vê Paulo esperando, inclusive no capítulo, lá em Filemon, quando ele está escrevendo, no capítulo, lá no verso 22, ele fala, né? E ao mesmo tempo, prepare-me também uma pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído, né? Se ele estava pedindo para que ele orasse para que ele fosse liberto. E lá, e talvez até em Filipenses também, no capítulo 1, ali dos versos 19 e 26, Paulo escreve assim: pois estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, né, ele estava precisando das orações, e pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. Na época, um historiador da igreja, Eusébio, escrevendo ali sobre isso, no ano mais ou menos 325 depois de Cristo, ele apoiou essa,
essa afirmação, né, essa suposição ali de Paulo, afirmando que o martírio de Paulo não foi durante ali esse período descrito no livro de Atos. Então, se não foi descrito ali durante esse período, né, como Atos termina com ele sendo preso em prisão domiciliar, o martírio aconteceu, então ele realmente saiu ali da prisão, foi liberto, né? Paulo já tinha planejado visitar Filemon, né, como ele falou, é, mas como Colossos era próximo, segundo os historiadores, estava na direção oposta ali da Espanha, os historiadores têm motivo para crer que Paulo viajou para a Espanha logo após Roma. E é provável que Paulo, né, tenha desistido de visitar Filemão até que ele terminasse a sua missão ali na Espanha. Essa viagem, né, de ministério tinha sido parte, inclusive, do plano original de Paulo, né, quando de volta ali em Roma, né, quando ele escreveu, na verdade, ali aos Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 15, a partir do verso 22, Paulo escreve o seguinte: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco. Clemente, eu fui pesquisar quem era, Clemente de Roma, também conhecido como Clemente I, foi um dos primeiros bispos de Roma e um dos padres apostólicos. Então ele escreveu ali por volta do ano de 95, né, depois de Cristo, ali em Roma, e nos dizendo que Paulo pregou no Oriente e no Ocidente, ganhou glória genuína por sua fé, tendo ensinado a justiça ao mundo inteiro, alcançando os limites mais distantes ali do Ocidente, né? Esses limites mais distantes do Ocidente que Clemente cita, para um romano, podia talvez se referir à Gália ou à Grã-Bretanha, mas geralmente significava para eles Espanha. E um líder da igreja primitiva de Roma, escrevendo apenas 30 anos após o martírio de Paulo em Roma, não poderia ter cometido um erro histórico ao afirmar que Paulo viajou para a Espanha, porque ele escreveu muito perto dos acontecimentos, né? 30 anos é pouco tempo, então eles deviam ter ali referências, informações a respeito. E é muito melhor o ponto de vista historiográfico assumir que Paulo de fato viajou para a Espanha e ministrou lá. Não podemos saber com certeza, né, mas com base nos planos anteriores de Paulo, conforme a gente leu, né, em Romanos, como a gente estava vendo ali no capítulo 15, a partir do verso 22, e em certa hora ele fala, bem, né, como por causa dessa distância da Espanha e Roma, é provável sim, né, que Paulo ficou ali algum tempo na Espanha pregando e ensinando, como ele sempre fez em todas as cidades que ia. Talvez em seu retorno, né, da Espanha, Paulo chegou a navegar a ilha de Creta, onde esteve ali ao lado de Tito. Quando Paulo partiu de Creta, ele deixou Tito para nomear anciãos na cidade que tinham ali, né, nas comunidades crentes, algumas das quais provavelmente foram plantadas ali por Paulo e Tito, as comunidades ali em Creta muito provavelmente plantadas por eles. A ordem dos eventos depois disso fica cada vez mais difícil, né? Talvez depois de Creta, Paulo tenha viajado para Éfeso, onde Timóteo estava servindo, porque no livro de Timóteo nós encontramos os seguintes fatos. Paulo encontrou uma forte oposição de alguém chamado Alexandre, conforme a gente lê em 2 Timóteo, no capítulo 4. Ele enfrentou uma queda em larga escala dos crentes na Ásia, incluindo Figelos, né, e Hermógenes, também está descrito no livro de 2 Timóteo, logo já no capítulo 1. Ele recebeu ajuda e encorajamento de Onesíforo,
que também está descrito no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1. Ele exortou Timóteo a permanecer em Éfeso para corrigir a falsa doutrina, conforme está descrito no livro ali de 1 Timóteo. Então, Paulo provavelmente deixou ali Éfeso com a intenção de viajar para a Macedônia, né? Também ali descrito no livro de Timóteo, mas antes, Paulo, de viajar para a Macedônia, ele queria visitar Mileto, né? Por algum motivo. Não se sabe se foi de navio, se fez uma viagem ali a pé, a cavalo, enfim. Por algum motivo não se sabe, né? Mas ao sul ali com Trófimos para o porto vizinho de Mileto. Então, cada vez mais, se ele queria visitar Mileto, ele estava próximo. Trófimo, infelizmente, ficou muito doente, né? Então, provavelmente por isso, imagina que ele tenha ido, né, para Mileto. Então, também está descrito ali no livro de 2 Timóteo, ao tempo em que escreveu essas palavras, Paulo aparentemente ainda não sabia o que se tornara, o que acontecera ali com Trófimo. Paulo deixou, né, Trófimo para trás em Mileto, quando ele reservou passagem, supondo, né, que ele viajou por mar, supondo, não se sabe ao certo, em um navio indo para o norte em direção à Macedônia. O navio deve ter parado ali, teria parado em Troade, então Paulo deixou algumas coisas lá com Carpo, incluindo seu manto e livros, conforme está também descrito no livro de Timóteo, no capítulo 4, né? Desde que Paulo deixou seu manto ali, conforme descrito, os historiadores então entenderam que era verão, ou próximo do verão, né? Se ele deixa ali manto, quer dizer que não era mais inverno, né? Paulo estava talvez deixando a sua viagem mais leve, talvez nem sabe se sempre estava viajando de navio ou a pé, então ele não poderia ter ali muita bagagem. E a partir disso, os historiadores afirmam que não sabe-se mais nada quase do seu tempo ali na Macedônia, mas como sua visita final, anterior ali, no final da sua terceira viagem missionária, ele provavelmente trabalhou ministrando e visitando com os crentes em lugares como Filipos, Tessalônica e Bereia, e eventualmente fez o caminho até Corinto. Em algum lugar ao longo ali da viagem da Macedônia ou na Caia, ele começou a planejar seus meses de inverno na cidade mais quente ali de Nicópolis, na costa oeste da Acaia. E isso está descrito ali no livro de Tito, no capítulo 3. Paulo escreve, né, uma carta a Tito ali, que talvez até tenha sido sua primeira carta a Timóteo, enquanto fazia planos para o inverno em Nicópolis. Corinto teria sido o lugar ideal para enviar essa carta a Creta, ali a Tito, né? E uma carta a Éfeso, também descrita em 1 Timóteo. Então é provável que essas cartas foram enviadas de Corinto, né? Paulo fez ali essa parada em Corinto e muito provavelmente essas cartas foram enviadas ali. Paulo enviou Artemas ou Tíquico para aliviar Tito em Creta, uma ação que Paulo esperava que fizesse, né, ali um caminho para Tito se juntar a ele durante os meses de inverno em Nicópolis, conforme está escrito na própria carta ali de Tito, no capítulo 3. Paulo deixou Erasto em Corinto, né? Tudo isso ali a gente pode ver estudando com mais detalhes o livro de Timóteo, ali no 2 Timóteo, no capítulo 4. Erasto era de qualquer maneira ali, né, de Corinto, ele era ali da região. Tá, isso está descrito no livro de Romanos, no capítulo 16, que Erasto era ali de Corinto. E ele dirigiu-se ao norte e depois ao oeste em direção a Nicópolis, onde esperava que Tito se reunisse a ele. A partir desses eventos, né, que está ali tudo descrito na Bíblia, que começaram-se a juntar daqui e dali, não se tem mais ideia de onde Paulo foi preso.
Ele pode ter sido preso em qualquer um dos seguintes lugares, né? Éfeso, Troas, uma das cidades de Macedônia, ou na própria Nicópolis, onde ele ficou por um tempo. Se ele foi preso em Nicópolis, que é uma sugestão, como ele passou, ele estava se instalando para passar o inverno ali, conforme a gente acabou de ler, isso explicaria como Paulo se encontrou na prisão no inverno em Roma, lá em 2 Timóteo. Assim termina então ali a quarta viagem missionária de Paulo, incluindo essa viagem, essa missão à Espanha, esse ministério na ilha de Creta, esse ministério ali em Éfeso. Ele para nessa viagem, ele dá uma parada em Mileto, em Troas e várias cidades da Macedônia. Corinto e provavelmente, como a gente viu, né, Nicópolis. Depois da prisão de Paulo, ele foi levado para Roma e aprisionado, não em uma casa como durante a sua prisão anterior, né, mas provavelmente numa prisão, né, como se fosse uma masmorra, né, notória e fria, porque está descrito no livro de 2 Timóteo. Na época em que Nero começou a desencadear uma horrível onda de perseguição contra os cristãos em Roma. E claro, Paulo não ia ficar de fora. Durante seu tempo na prisão, Paulo foi visitado por Onesíforo, conforme está escrito em Timóteo já logo no capítulo 1. Foi abandonado por muitos cristãos, né, quando ele enfrentou o julgamento, claro. As pessoas, assim como fizeram com Jesus e assim como fazem quando todo mundo é muito seu amigo, até não sobrar, ficarem com medo de sobrar algo para eles, né? Ele foi também deixado de lado ali, desertado ali por Demas, mas ainda de alguma maneira ele encontrou uma maneira de escrever, né, uma segunda carta a Timóteo. Paulo foi então ajudado ali pelo médico Lucas, que procurou atender às suas necessidades, né? Inclusive Lucas, que escreveu o livro de Atos, então a gente sabe que ele estava ali ao lado de Paulo. Acredita-se que Paulo tenha sido decapitado em vez de ser atirado para os animais selvagens ou morto de qualquer outra forma desumana, porque ele era um cidadão romano. Bem, eu também vou deixar esse estudo, nessas explicações, todas detalhadas lá no site do projeto Orar Sem Cessar. É interessante não só ler, como conferir, né, todas os livros, né, as indicações dos livros, onde está escrito isso, onde, por que os historiadores chegaram nessa conclusão final, por que ele foi para cá e para lá, porque está tudo, tem as suas referências, né? Então é interessante, além de ler o estudo, também dar uma olhada nas referências. E para a próxima semana, nós vamos continuar agora as epístolas paulinas, né? Nós terminamos Atos, vamos ali para Romanos e vamos continuar o estudo do Novo Testamento, né? Bem, eu quero te agradecer, né, por estar aqui comigo. Eu espero que você esteja aproveitando, esteja gostando. Nós terminamos o livro de Atos, fizemos aí agora esse estudo, né, essa pesquisa de Paulo depois ali do livro, conseguimos fazer referências bíblicas. Quero te agradecer e dizer que por hoje é só, e acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica, do podcast do projeto Orai Sem Cessar. Te vejo na próxima aula.